Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre os contratos. Não só aqueles contratos escritos, aqueles contratos que a gente vai lá, registra no cartório, quando a gente é contratado, quando a gente contrata alguém, mas nos contratos tácitos da vida. Ou seja, naqueles acordos, naqueles contratos que a gente não assinou nenhum documento, mas que eles fazem parte da nossa vida e podem nos alavancar ou podem nos aprisionar. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu espero que faça sentido para você e eu garanto para você que é muito importante essas 3 reflexões que eu tenho aqui sobre os contratos, porque os contratos fazem parte da nossa vida. Embora a gente fique pensando assim, como assim, Bender, contrato toda hora? A gente tem contratos o tempo todo. A gente faz contratos o tempo todo. As pessoas nos compram pela confiança que a gente tem e isso é uma espécie de contrato tácito que a gente tem entre as pessoas. Então, se você trouxer isso para a vida profissional, para os nossos negócios, se você é empreendedor, se você é empregado CLT, se você é um empresário, a gente vive fazendo contratos. A gente vive assinando contratos, mesmo que não tenha papel envolvido, entende? E aí eu queria lhe trazer 3 reflexões que eu julgo que são muito importantes para a gente pensar, porque isso pode ter uma influência muito grande nas nossas carreiras, uma influência muito grande nas nossas vidas, na nossa prosperidade ou na nossa dificuldade de vencer as barreiras que a gente tem todo dia. Então a primeira reflexão que eu trago aqui para você pensar, é sobre a ideia de que todos os contratos podem mudar. Às vezes a gente entra num contrato, a gente assinou um contrato, talvez nesse momento você tenha assinado um contrato de emprego numa nova empresa, ou tenha firmado um grande contrato com um cliente muito importante, e a gente nunca pensa que os contratos geralmente têm cláusula de distrato, ou seja, eles às vezes têm prazo de encerramento, e quando se renovam, mesmo que automaticamente, geralmente, quase todo contrato tem uma cláusula onde uma das partes pode rescindir a qualquer momento. E eu vejo, se você trouxer para a vida profissional isso, eu vejo muito disso e me entristece muito, de muita gente que se surpreende quando perde um contrato. Ser despedido de uma empresa é um contrato rescindido, né? É um término de um contrato que muitas vezes acontece e que pode ser unilateral, pode ser pela outra parte que lhe despede nesse momento. E a gente nunca lembra disso, principalmente nos tempos onde a gente tá legal, tá feliz, tá rolando, e a gente não imagina que possa ser destratado, né? Que esse contrato possa ter um distrato. Isso é muito perigoso, porque aí você fica naquele contrato e entra numa espécie de zona de conforto, de tranquilidade. Não, afinal eu tenho um contrato, eu recebo X por mês, eu faço uma certa entrega, e a gente nunca pensa que de uma hora para outra esse contrato pode terminar. Eu já vi executivos assim, em cargos elevados, e da vida abrir um buraco e a pessoa entrar naquele buraco e se desesperar e entrar em depressão, mas eu perdi o meu grande contrato e estava tudo certo, e estava tudo bem e ninguém tinha me reclamado nada e eu perdi o contrato. Então a minha reflexão aqui para você é que todo contrato pode haver um distrato, pode embutir um distrato a qualquer momento. Então eu não quero ser assim o pregador da tensão nas pessoas, longe disso, mas você deveria ser realista com relação à vida e pensar, no momento que eu assinei esse contrato, que é bom para mim, que é vantajoso para mim, que é confortável para mim, nesse momento você tem que pensar na hora de encerrar esse contrato. Porque isso é um compromisso com a sua vida, com a sua carreira. E pensar, muito importante nesse aspecto, é que os contratos vêm e vão. A gente contrata toda hora, a gente muda toda hora, e pensar o seguinte, a única coisa que não pode perecer, que não pode terminar, que não pode encerrar, é a visão e o compromisso de você com você mesmo perante o futuro. Então, a cada contrato assinado, pense que esse contrato pode ser encerrado e que você vai ter que ser um ativista da sua marca pessoal o tempo todo para ser maior do que os contratos que passam pela vida.
A sua marca pessoal é muito maior do que o contrato que você tem agora. Essa é a primeira grande reflexão para você fazer. A segunda reflexão, em que muita gente esquece, é que na vida, e aí eu falo no mercado empresarial, e eu podem acreditar, já passei por muitas situações dessas, as posições mudam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero lhe fazer refletir que ora a gente é contratante, ora a gente é contratado. Pense no mercado, não sei se você tem muita experiência na vida, se já passou por muitas organizações, mas eu já fui muitas vezes o grande contratante, onde eu tinha força no meu contrato para fazer exigências para o outro lado, e eu já fui, e muitas vezes sou, o lado menor desse contrato, onde eu sou a contratada e alguém é meu contratante. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente é cliente, às vezes a gente é fornecedor, às vezes a gente é parceiro, e essas posições mudam a toda hora durante a vida. A gente pode num momento tá fazendo carreira numa grande empresa e ser um grande executivo, daqui a pouco eu encerro isso e vou para outra posição, e vou para outra posição, e daqui a pouco eu sou consultor, daqui a pouco eu sou fornecedor, ou seja, as posições mudam ao longo da vida, e o que a gente precisa pensar é que quem semeia ventos, colhe tempestades. Eu vejo muita gente que esquece que as posições mudam, e quando é o cliente, quando é o contratante, esmaga todo mundo, pisa em cima, faz aquele contrato draconiano para tirar sangue, toda vantagem do outro lado, e esquece que às vezes a vida, logo adiante, nos coloca na outra posição como fornecedor daquela mesma posição. Então eu gosto de pensar muito na ideia de que nós somos construções, nós, empreendimentos dinâmicos, e que a gente vive num grande ecossistema. Um grande ecossistema e que as posições são dinâmicas, mudam a toda hora. E a gente tem que pensar que o que eu estou fazendo hoje esmagando um fornecedor, pode ser que eu precise dessa ajuda lá adiante, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e venha a volta disso. Então tem muita gente que realmente, o ditado popular, né, semeia ventos e colhe tempestades, porque vai deixando lágrimas e sangue por onde passa e esquece que essas posições mudam e que daqui a pouco a gente vai estar no outro lado e que a gente vai precisar das pessoas. Nessa mesma reflexão eu queria que você pensasse que a gente vive numa sociedade colaborativa, cooperativa, co-criativa, onde nós precisamos uns dos outros. E que a gente vai precisar da colaboração para a gente poder crescer. Ninguém nesse tempo que a gente vive vai conseguir prosperar, crescer sem a colaboração de ninguém. A gente sempre vai precisar dos outros. Não esqueça disso nas suas relações. Não esqueça disso no contrato que você está assinando agora, que a gente sempre vai precisar um dos outros. Terceira reflexão é que o grande contrato, e aí sim eu falo do grande contrato da vida, é o contrato de você com você mesmo. No meu primeiro livro, Personal Branding, tem uma parte do livro que eu falo sobre isso, que é você se olhando no espelho. Você CEO, você presidente do empreendimento chamado você. E que esse é o grande contrato da vida. Às vezes a gente está aprisionado em pequenos contratos, às vezes a gente está aprisionado em contratos tácitos nas nossas relações. E que a gente tem que pensar que o grande contrato é o contrato da gente com a gente mesmo. Às vezes a gente está aprisionado num contrato com um sócio, e às vezes é um contrato escrito, mas que não nos agrega nada, ou que está nos deixando para baixo, ou está nos colocando a empresa para baixo, e a gente fica amarrado naquele ponto. Então lembre da reflexão 1, todo contrato pode ter um distrato. Às vezes a gente está num contrato tácito, não escrito, numa relação, e é uma relação às vezes tóxica, é uma relação doentia, e que a gente muitas vezes fica amarrado naquele contrato. Então pense na reflexão número 1, que todo contrato pode ser encerrado. E que às vezes a gente está aprisionado numa coisa que não nos faz bem, numa coisa que nos coloca para baixo e que a gente pode destratar se a gente quiser. E aí a gente precisa voltar nessa terceira reflexão,
que é o grande contrato das nossas vidas, é o contrato que a gente tem com a gente mesmo. O contrato que a gente deveria ter com o nosso empreendimento, com a nossa carreira, com o nosso crescimento, com a nossa vida, com a nossa prosperidade. Esse é o grande contrato que você tem total controle, é você com você. E esse é o contrato da vida que você deveria colocar toda a atenção. Os contratos empresariais mudam, as posições mudam, mas o único contrato que deve sobreviver a tudo isso é o contrato de você. A vontade visceral de você ser melhor. A vontade visceral de você extrair o máximo de valor de você e devolver para a vida, devolver para o universo, e o universo devolve para você em resultado. Esse é o grande contrato. Pense nisso, me diga se faz sentido. Se você está me assistindo aqui no YouTube, por favor, se inscreva no canal, manda esse episódio para alguém para promover uma discussão e eu te espero aqui no meu próximo episódio. Um forte abraço e até lá!